Tranquilo? Então, vamos lá dar início à nossa segunda aula. Vê só, na primeira aula, para quem não veio, né, ou para quem veio, só para a gente relembrar, a gente viu só os conceitos iniciais, princípios do direito penal, a fonte do direito penal, o conceito do direito penal. Não foi? Estudou a lei penal, como é, que ela é incriminadora, não incriminadora. Estudou a norma penal em branco, quando é algum conceito do preceito primário, da descrição da conduta. Está vago, está impreciso, está indeterminado, tá certo? E a gente viu que a lei penal em branco ela pode ser complementada de duas formas. Pode ser complementada de forma homogênea, quando uma norma de mesma hierarquia complementa a que está vaga, e ela pode ser heterogênea, quando uma norma de hierarquia diferente complementa. Aí a gente viu o princípio da legalidade, que se divide em anterioridade e reserva legal. E também pode vir taxatividade. Tá? O obrigatório é, a legalidade se divide em duas, em anterioridade e reserva legal. Pode vir taxatividade? Pode, mas se não vier, não está errado. Tá certo? Aí vimos o princípio da ofensividade, que o direito penal só se preocupa com condutas que ofendem o patrimônio de terceiros, não o seu próprio bem jurídico. Certo? Vimos o princípio de quê? Da fragmentariedade. Não está no módulo, está no caderno. Fragmentariedade, que o direito penal ele não se preocupa com todas as situações que acontecem na sociedade, só algumas. A gente viu também o princípio da insignificância, que o princípio da insignificância é quando o aplicador do direito, o juiz, ele deixa de aplicar uma sanção para alguém, deixa de prosseguir no processo, devido à irrelevância da lesão causada pela conduta do agente. Tá? Tipo furtar um prato de carne, furtar um biscoito e tal. Só que a gente viu que existem alguns requisitos, né, que formam um mnemônico MARI, né, mínima ofensividade da conduta. No módulo está em branco. Eu botei para a galera preencher. Né, a ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica causada. Beleza? O que acontece? E existem algumas exceções do princípio da insignificância. Não se aplica aos crimes contra a administração pública, aos crimes da Lei Maria da Penha, aos crimes não, né? A Lei Maria da Penha, que Lei Maria da Penha não trata de crime. Não se aplica a crimes contra a fé pública, contrabando, tá? Contra a administração pública tem uma exceção, que é o crime de descaminho, né? Que segundo o STF até R$20.000, o STJ até R$10.000 pode aplicar insignificância, tá certo? Então, o princípio da insignificância também ele exclui a tipicidade material da conduta. O fato ele passa a ser atípico. Por que ele passa a ser atípico? Porque não tem tipicidade material na conduta. Professor, e o que é tipicidade material? É a relevância da lesão que foi causada. Se a lesão que foi causada for irrelevante, for mínima, for ínfima, pode-se aplicar o princípio da insignificância. Tá certo? A tipicidade formal continua, que é a previsão do crime na norma, mas a tipicidade material ela é excluída. Certo? Aí, dando continuidade hoje, a gente vai estudar um pouco sobre a aplicação da lei penal. Aplicação da lei penal no tempo, tá? Tudo que acontece com a lei penal em relação ao tempo é o que a gente vai estudar hoje. Aplicação da lei penal no tempo. É isso aí. Beleza? Então, vê só. Desde o momento em que uma lei é editada, né, que ela é criada, uma norma penal, quando ela entra em vigor, ela vai começar a ter vigência. E o Estado pode punir aquelas pessoas que contrariam essa norma. Tá? E a norma só vai perder a sua vigência no momento que ela for revogada. Beleza. Só que entre a prática de uma conduta e o julgamento de uma pessoa, ou a execução de uma pena de uma pessoa, algumas coisas vêm acontecendo com a norma penal no decurso do tempo, no passar do tempo. Pode surgir uma lei que é mais benéfica para o agente, pode surgir uma lei que agrava a pena dele, pode surgir uma lei que desconsidera a conduta dele como crime, tá? Então, tudo isso acontece no decurso do tempo, de acordo com na lei penal, certo? E quando a gente fala sobre a aplicação da lei penal no tempo, a gente começa estudando, lá no artigo 2º, já o Instituto da Abolitio Criminis. Abolitio Criminis. Que está previsto lá no nosso artigo 2º do Código Penal. Beleza? Abolício crimes. Tá? A lei foi criada, está lá prevendo um crime, a pessoa praticou o crime e ainda não foi julgado, ou foi julgado, está sofrendo a condenação, está na execução da pena. Beleza. E o que vem a ser a abolício crimes? Na tradução, a abolício crimes nada mais é do que a abolição do crime.
Abolir o crime é dizer que essa conduta agora não é mais crime. Ou seja, a abolição crimes é uma lei posterior que deixa de considerar uma conduta como crime, não é isso? Como crime, beleza? Então tá lá, existe um crime X, sei lá, furto, existe crime de furto, artigo 155, beleza. Você praticou o crime de furto hoje, está respondendo ao inquérito policial, a um processo, vai ser julgado e condenado, beleza. Só que durante esse percurso do tempo, vai surgir uma lei que vai dizer assim, esta lei revoga o artigo 155 do Código Penal. Se ela revogou o artigo 155 do Código Penal, em regra, aconteceu a abolição crimes. Se ela está dizendo esse artigo não vale mais, ou seja, aquela conduta que você praticou que antes era crime, a partir de agora não é mais crime. Então, ó, é uma lei posterior ao seu fato, à sua conduta, que deixa de considerar uma conduta como crime. Tá certo? Então, ela torna o fato agora atípico. Ó, torna o fato atípico. E o fato antes era típico. Torna o fato atípico. OBS. A lei abolicionista, quando ela vem, ela exclui o crime, tanto no seu aspecto formal, ou seja, a sua previsão legal na norma, no Código Penal ou numa lei penal extravagante, como ela exclui também a sua aplicabilidade, o seu conteúdo. Não só o artigo sumiu do Código Penal, mas também o seu conteúdo ele não migrou para outro artigo. Tá? Então, a observação que eu tenho a colocar aqui é que o fato, ele é formal e também, né, materialmente atípico. Veja só, quando eu digo tipicidade formal, eu digo que ele está lá no código, está numa lei. De acordo com a lei, aquele fato é típico, porque a conduta se assemelha ao que prevê na norma. Mas formalmente é típico. E materialidade, tipicidade material, é a sua aplicabilidade. Se ainda está sendo aplicado, mesmo depois de revogado. Tá? No caso da abolição crimes, o fato tanto sumiu do Código Penal ou de uma lei penal especial, como o seu conteúdo também não é aplicável através de outro artigo, de outra lei. Não é. Certo? Outra observação interessante, que cobra muito em prova. Outra observação que cai muito em prova. Só os efeitos penais que são excluídos. Só os efeitos penais são extintos. Ponto. Permanecem os extrapenais. Os extrapenais. Beleza? Então, vê só. Questão de prova. Lei abolicionista, ela extingue todos os efeitos da condenação. Certo ou errado? Todos os efeitos da condenação errado. Que ela só vai extinguir os efeitos o quê? Penais. Só os efeitos penais são extintos. Não vai ter mais antecedente criminal, a pessoa volta a ser réu primário, tá? Agora, os efeitos extrapenais, eles permanecem os extrapenais. Quais são os efeitos extrapenais? As indenizações, né? A reparação do dano, danos morais, tudo isso que for fora da área penal, que derivar da condenação. Por exemplo, você praticou um crime, o crime foi abolido, mas devido a esse crime, você foi demitido do seu emprego. Você teve uma punição administrativa, gerou a sua demissão do seu cargo público. O crime não existe mais, sim, mas o crime é efeito penal. A sua prisão é efeito penal. Perder o emprego é efeito administrativo, extrapenal, permanece.
Ah, eu vou ter que restituir o erário. Vou ter que reparar o dano que eu causei ao erário. Né? Então, você vai continuar tendo que restituir ao erário. Só a sua pena, efeito penal, que foi extinto. Beleza? Aí eu quero que você veja que a abolição crimes, vou puxar uma setinha daqui, ela é diferente do que a gente chama de continuidade normativo típica. Continuidade normativo típica. Certo? Um exemplo aqui de abolição crimes, que é o exemplo clássico de estudo, é o crime de adultério, né? Adultério. Que em 2005 foi revogado, tá? O adultério. Aquela pessoa que até 2005 tinha cometido adultério, quando surgiu a lei abolicionista, a pessoa ficou livre da cadeia, livre dos efeitos penais. Só que se o cônjuge, a pessoa que estava casada com ele, entrou com uma ação extrapenal para ser reparado o dano, de uma indenização civil, a pessoa continua pagando, porque os efeitos extrapenais permanecem, tá? Adultério. Só que é diferente da continuidade normativa típica. Por que é diferente? Porque aqui na continuidade normativa típica não é excluído o crime no seu aspecto formal. Vê só, aqui ó, na continuidade normativa típica, aqui ó, o crime é formalmente atípico. O fato é formalmente atípico, mas é materialmente típico. Professor, não entendi. Vê só. Quando eu digo que o crime é formalmente atípico, é dizer que lá no artigo dele, tá aqui, ó, exemplo, artigo 214 do Código Penal, que tratava sobre o atentado ao pudor. Tá? Vê só, presta atenção. O crime de atentado violento ao pudor, que era o artigo 214 do Código Penal, até 2009 existia. Até 2009 ele existia. Mas o que foi que aconteceu em 2009? Teve uma mudança, o ano passado também teve outras mudanças muito importantes na parte de crimes contra a dignidade sexual. Tá? Em 2009 houve mudanças na parte de dignidade sexual. O que foi que aconteceu? O Código Penal, a lei que veio alterar o Código Penal, ela fez o seguinte, ó, ela excluiu o artigo 214 do Código Penal e o conteúdo que existia aqui, ó, o texto do artigo 214, migrou e se fundiu ao artigo 213, que prevê o crime de estupro. Está entendendo? Então, vê só. Professor, eu tinha praticado um atentado violento ao pudor, ou seja, abracei, beijei à força, tentei manter uma conjunção carnal e não consegui. Não é estupro. Até aqui, não era estupro. Era só atentado violento ao pudor. Beleza. O crime foi revogado do Código Penal, mas o conteúdo dele migrou para dentro do estupro. Professor, eu vou ficar livre de pena? Vai ser excluído tudo? Não, porque não houve abolição de crimes. Agora, professor, eu vou responder agora por estupro? Não. Por quê? Porque o estupro é mais grave do que o atentado violento ao pudor. Se viesse para beneficiar, eu podia retroagir. Mas já que está prejudicando, que é mais grave, eu não posso retroagir. O cara continua respondendo pela pena do atentado violento ao pudor. Só que daqui de 2009 para frente, quem praticar a conduta que estava prevista no atentado violento ao pudor já vai responder por estupro. Está entendendo a diferença? Vê só. O crime de adultério sofreu abolição crimes. Você não acha nem o artigo dele no código e não acha nem o conteúdo dele, a descrição dele, não acha. Já o crime de atentado violento ao pudor, que era manter um ato libidinoso com alguém contra a sua vontade, diferente de condição carnal. Ele não existe no 214,
Mas se você pegar o texto do 213, existe lá. Porque antes de 2009, o crime de estupro era o quê? Conjunção carnal de homem contra mulher, mediante violência ou grave ameaça. Beleza? Só que após 2009, estupro abarcou tudo. Mesmo que não consiga manter conjunção carnal, mas pratique outro ato libidinoso com violência ou grave ameaça, já é estupro. Já é estupro. Ou seja, aqui não acontece abolício crimes. Aqui, ó, o fato ele é formalmente atípico. Por quê? Porque o artigo não está mais na lei, formalmente ele sumiu, mas materialmente ele continua valendo. Materialmente é o quê? A sua aplicação. A sua aplicação migrou para outro artigo. Beleza até aí? Todo mundo entendeu isso aí? Entende, né? Então, tranquilo. Depois da abolício crimes e da continuidade normativa típica, eu venho trazer aqui as novatio legis. Novatio, com T, legis. Que traduzindo, novatio legis é o quê? Nova lei. Ou novas leis. Tá certo? Novatio legis. Mesma coisa que eu disse no começo. A gente pratica uma conduta e no decorrer do tempo, algumas coisas vão acontecendo com as leis penais que vai alterando a sua aplicabilidade. Vê só, uma novatio legis é uma nova lei que surge após a prática da minha conduta. Tá? Uma nova lei, uma lei posterior que vem após a minha conduta. Só que a novatio legis, ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser uma novatio legis incriminadora, e a gente vai falar dela, depois fala das outras. Tá? Então, ó, uma nova lei incriminadora. Certo? Então, preste atenção. Vê só. Eu disse que na abolício crimes, um fato criminoso deixa de ser criminoso. Na novatio legis incriminadora, um fato que não é criminoso passa a ser criminoso. Tá? Então, aqui ó, a definição de novatio legis incriminadora é lei posterior que tipifica uma conduta que antes era atípica. Então, vê só. Vê só. Vamos supor o caso do adultério. Hoje o adultério não é crime, é um fato atípico. Mas vamos supor que surge uma lei e diz assim, a partir da data de publicação dessa lei, acrescenta-se ao Código Penal o artigo X, que prevê o crime, tal, adultério. Tá? Ou seja, o adultério não é mais crime, voltou a ser crime. Ou seja, uma nova lei inovou o Código Penal e passou a tratar o adultério de novo como crime. Veio o desespero da geral, né? Veio o desespero, né? Então, beleza, passa a considerar como crime. Detalhe de prova, vê. Aqui na abolício crimes, quando eu estou excluindo o crime que a pessoa praticou, quando eu estou excluindo, isso aqui é bom ou é ruim para quem já praticou o fato? Não é bom? Você praticou o crime de adultério, está preso, surge uma lei dizendo adultério não é mais crime, não é bom? A pessoa não vai ser solta. Então, se for bom, tá? Se é bom, isso aqui, ó, torna o fato atípico. Se isso aqui é bom, eu vou fazer o que com a lei? Retroagir, né? Retroage. Tá? Retroage. Tudo que é mais benéfico para o réu, retroage. Porque a gente viu que lá no Código Penal tem que a lei penal não retroagirá. Lá na Constituição, né? Na verdade, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Certo? Então, a regra do direito penal é a lei não retroagir e retroatividade da lei. A exceção é a retroatividade, tá? E a ultratividade. Então, beleza. Aqui, retroage porque é benéfico. Aqui, na continuidade normativo típico, se for uma continuidade boa, pode retroagir para pegar o cara. Se for uma continuidade ruim, como é aqui, ó, pratiquei atentado ou violento ao pudor.
Mudou para estupro. Eu vou responder por estupro? Não. Porque aí eu estaria retroagindo essa lei para prejudicar o cara. Não pode. Certo? Aqui depende da aplicação. Nesse caso aqui, que uma lei diz assim, agora adultério é crime. O cara que já estava no adultério, ele pode ser condenado pelo crime? Não. Porque já tem que ser crime antes dele praticar. Não tem o princípio da anterioridade? Tem que ser antes. Então, já que é mais prejudicial a quem já praticou a conduta, essa lei aqui, ela pode retroagir ou não? Não. Então, aqui, ó, não retroage. Não. Não retroage. Beleza. Vê só. Depois da novatio legis incriminadora, a gente tem a outra aqui. A gente tem a novatio legis, vou botar in melius. In melius, com 2i, o S, também chamado de lex mitior. Lex mitior. Uma lei melhor. Certo? Veja só. Agora, eu não estou criando um crime. Eu não estou revogando um crime. Eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando um crime que já existe e estou tratando de forma melhor para o réu. Tá? Então, aqui, ó. Conceito. Aqui é uma lei posterior. Que abranda o tratamento de um crime. Abranda o tratamento de um crime. Não cria nenhum crime. O crime de furto já existe. O crime de roubo já existe. O crime de homicídio já existe. Mas o que é que acontece? Ele diz assim, a partir de agora, em vez de ser uma pena de reclusão, vai ser detenção. Em vez de ser uma pena de 4 anos, vai ser de 2 anos. Então, melhorou a forma de tratar um crime. Tá certo? Então, vê só. Um caso recente. O ano passado, o Código Penal foi alterado na parte dos crimes patrimoniais. O furto, o roubo e tal. Entre essas alterações, teve a alteração do crime de roubo majorado pelo uso de arma. Lá no 157 só tinha dizendo assim, roubo majorado, né? Aumento, causa de aumento de pena, 1/3, se eu não me engano, pelo uso de arma. Ele não dizia que era arma de fogo, só dizia uso de arma. O que acontece? Uma pessoa que praticou um roubo só com o uso de uma arma, que não é arma de fogo, uma arma branca, uma faca, um pau, o que for, ele deixou de ser considerado uma majorante. Uma causa de aumento de pena. O uso de arma só é causa de aumento de pena agora se for uma arma de fogo. Certo? Ou seja, roubei alguém com um taco de beisebol. Bora, passa o relógio, senão eu vou te espancar. É roubo. O uso de arma, não é uma arma de fogo, mas é uma arma. Tá? Beleza, eu estava respondendo por roubo com a pena majorada, aumentada. Quando surgiu essa alteração no ano passado, o que aconteceu? Olha, quem cometeu o roubo com arma, que não é de fogo, só vai responder pelo roubo simples. A pena do roubo simples, sem aumento de pena. Beleza. Agora, quem praticou o crime com arma de fogo, continua respondendo na forma majorada. E ainda aumentou a porcentagem do aumento de pena. Ainda aumentou. Tá certo? Ou seja, se eu tivesse praticado um roubo com um taco de beisebol e estava respondendo por uma majorante, agora tirou a majorante. Não é melhor para mim? É uma pena simples, né? Não é uma pena simples, não beneficiou a pessoa? Se beneficiou, eu posso o quê? Retroagir. Então aqui, ó, se é benéfica para o réu, retroagirá. Retroage. Benéfica para o réu, retroage. Tá entendendo? O crime de roubo já existia. Eu só fiz mudar a pena dele, só. Se eu mudei, melhorei, retroage. Professor, o cara já está preso, cumprindo pena, está no presídio. Ele vai ser alcançado por esse benefício? Vai. Tá? Tudo isso que eu estou falando aqui para você, se for benéfico, não importa se está em fase de inquérito, de julgamento, se o cara já está cumprindo pena, não importa, vai ser beneficiada.
Certo? Tranquilo? Beleza. Novatio legis, terceira aqui. Impégios agora. Impégios, ou chamada de lex gravior. Lex gravior. Tem aí no material, né? Então, vê lá. Lex gravior, ou novatio legis impégios, é uma nova lei que não vem criar um crime, mas ela vem fazer o quê? Agravar a forma que eu vou punir esse crime. E pode agravar de qualquer jeito, de aumentando a pena, piorando o regime inicial de cumprimento de pena, de qualquer forma, tá? Então, aqui, ó, é uma lei posterior, que agrava o tratamento de um crime. É uma lei posterior que agrava o tratamento de algum crime. Beleza? Tranquilo? Então, vê, no mesmo exemplo, se o cara usou arma de fogo para roubar, agora a majorante da pena dele vai ser diferente do que antigamente. Se eu não me engano, antes era um aumento de 1/3 da pena. Hoje pode variar de 1/3 a 2/3. Pode variar. Tá? Ou seja, agravou a pena do cara. Se agravou, aquela pessoa que já tinha praticado o crime de roubo não pode ser alcançado por essa lei aqui. Porque é pior para ele. Tudo que é pior só passa a valer dali para frente. Beleza? Então aqui, ó, se é prejudicial, prejudica o réu, vírgula, não retroage. Não retroage. Vê, até aí, tranquilo? De boa, né? Só não entende quem não quer. Beleza, tranquilo. Artigo 1º batido, 2º batido. Vamos agora para o artigo 3º. Eu vou falar agora para vocês de lei excepcional. Lei excepcional e lei temporária. Beleza? Lei excepcional e lei temporária. Está lá no artigo 3º do Código Penal. Vou botar aqui. Artigo 3º. Vê só. Lá no artigo 3º, ele diz assim. Deixa eu só pegar aqui. Ele é excepcional e temporário. Só para eu ler o texto certinho como está lá. Diz assim, ó, artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Ou seja, a lei excepcional e lei temporária são leis que surgem em momentos específicos, em momentos de anormalidade no país. Beleza? A lei temporária, ela vai ter uma data de início e uma data de fim da sua vigência. Ela vai ter uma data pré-determinada. E a lei excepcional, ela vai ter uma situação específica que vai gerar a sua vigência. Beleza? Então, vê só. Aqui, lei excepcional. Vamos falar dela logo. Lei excepcional. O que acontece na lei excepcional? Ela surge no país, surge em momento de anormalidade. Anormalidade. O que é um momento de anormalidade? De instabilidade no país, uma guerra, uma calamidade, um evento, o que for, tá? O que vai diferenciar a lei excepcional da lei temporária é que
A lei excepcional, ela não traz no seu texto uma data certa de início e uma data certa de fim, um dia específico. É uma situação que acontece, uma pesca predatória do animal, um evento que acontece de tempos e tempos, tá? Então aqui, ó, um momento de anormalidade. Que momento de anormalidade pode ser esse? Vamos lá, uma calamidade, uma guerra, uma epidemia. Em casos de epidemia, em surto da dengue, deixar de abrir os portões para os agentes de endemia considera crime punido com multa de tanto a tanto. Pronto. Ele está dizendo lá, quando tiver em surto de epidemia, epidêmico de dengue. Começou o surto da dengue, você tem que abrir o seu portão para o pessoal entrar. Ou o pessoal está autorizado a quebrar o cadeado e entrar na sua casa. E não comete crime de violação de domicílio. Beleza? Então, durante uma calamidade, uma guerra, uma epidemia. Certo? A lei temporária, estado de sítio, estado de guerra, intervenção federal, tudo é estado de anormalidade, são só exemplos. Beleza? Uma lei temporária, ela traz em seu texto o período exato de vigência da lei. O celular é assim, ele tem vida própria, né? Imagino que ele não vê, esses caras ficam hackeando o celular do cara, mas esses caras ficam vendo tudo pela câmera, né? Traz no seu texto o período exato de vigência da lei. Beleza? Aí aqui, ó, o melhor exemplo para a gente é a Lei Geral da Copa. Lei Geral da Copa, que teve vigência em 2014. A Lei Geral da Copa, ela dizia lá no seu texto que essa lei entra em vigor no dia tal e perde a sua validade, é revogada no dia tal, que foi até dezembro, se eu não me engano, dia 31 de dezembro. Então, ela entrou em validade, né, teve vigência no mês de junho, se eu não me engano, 2014, foi o início da Copa, e perdeu a sua validade em dezembro de 2014. Então, ó, se no corpo da lei está dizendo o dia do começo e o dia do fim, é temporário. Se só diz a situação de anormalidade, é excepcional. Mas, professor, na questão da prova, ela vai querer saber qual é a diferença de uma lei para outra? Provavelmente não. Provavelmente não vai dizer, né? Não vai dizer. E quando pedir isso, vai ser muito claro. Pode-se dizer que a Lei Geral da Copa é considerada uma lei. Aí vai dar lá as opções. Aí você sabe que é uma lei temporária. E também é o único exemplo, praticamente, que a gente tem. O que eles vão querer saber aqui são as características dessas normas. As características. As características dessas normas. São duas as características. Duas. Primeiro que elas são normas autorrevogáveis. Normas autorrevogáveis. O que é uma norma autorrevogável? Ela não precisa de outra norma para lhe tirar a vigência, para revogar o seu conteúdo, o seu texto. Certo? Eu não preciso que o Congresso Nacional edite uma lei só para dizer assim, a partir de agora que acabou a Copa, essa Lei Geral da Copa não vale mais. Não precisa. Acabou o tempo que ela estava lá, acabou a validade. Acabou a guerra, a normalidade, acabou a validade. Beleza? Então aqui, ó, autorrevogáveis não dependem de lei para serem revogadas. E outro detalhe, o mais importante para a prova, é que elas são normas ultrativas. Professor, o que peste é isso, ultrativas, né? Retroativa é aquilo que volta. Tudo que volta é retroativo. E tudo que vai para frente é ultra. Ou seja, se você cometer um crime durante a vigência de uma lei temporária ou uma lei excepcional, mesmo que essa lei esteja revogada, mesmo assim ela vale.
Mesmo assim, você vai responder. Porque senão não teria sentido nenhum criar uma lei temporária ou uma lei excepcional. Por quê? Porque o brasileiro é esperto. O brasileiro sabe que a norma só vai valer durante um mês. Ele espera chegar no 29º dia para cometer o crime. Né? Ou então, no começo do mês mesmo, que não vai ser punido. Né? A justiça aqui é demorada mesmo. Então, vê. Ah, professor, a norma valeu por um mês. Foi revogada, autorrevogada. Eu não vou responder mais pelo crime? Vai responder sim. E isso aqui é um exemplo de ultratividade maléfica. Ou seja, eu estou ultragindo a lei, eu estou tirando a lei do tempo dela normal para prejudicar alguém. Tá? Então aqui, ó, quando ela fala que ela é ultrativa, ela está dizendo que mesmo após sua revogação, as duas continua tendo aplicabilidade.